gostaria de pedir à igreja que abram suas Bíblias na carta aos Efésios, capítulo 3. Glória a Deus. A palavra de hoje se encontra na carta aos Efésios, capítulo 3. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória. Versículo 20 e 21. Amém? Carta aos Efésios, capítulo 3, versículo 20 ao 21. Assim diz a palavra do Senhor. Vou esperar os irmãos encontrarem. Carta aos Efésios, capítulo 3, verso 20 e 21. Amém? Glória a Deus. Vamos ler todos juntos. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. Amém. Quem crê que Deus pode fazer muito mais daquilo que você pede, se assente dando glória a Deus, adorando ao nosso Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja Deus. No capítulo 3 da carta aos Efésios, o apóstolo Paulo, aquele que escreveu esta carta para a igreja de Éfeso, começa dizendo assim: por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, os gentios. O apóstolo Paulo, ele começa essa carta se apresentando como um apóstolo. Apóstolos em favor dos gentios. O apóstolo significa mensageiro. Ou seja, o apóstolo estava se reconhecendo-se como mensageiro. Mensageiro de quem? Do que? Mensageiro de Deus. Aquele que leva o evangelho, a palavra do Senhor, para onde o Deus da obra manda. Paulo vai falar que aqui nesse capítulo, que ele é prisioneiro em Jesus Cristo em favor dos gentios. O apóstolo Paulo, ele se chama de prisioneiro, porque aqui nesse primeiro versículo, ele está brincando com a própria situação dele. No momento que ele está escrevendo esta carta, ele está dentro de uma prisão escura, fria, sozinho, ferido, machucado, preso. Só que ele não se deixa entristecer pela situação em que ele se encontra. Ele se encontra, talvez, com os tornozelos presos em corrente, mas ele diz que ele é prisioneiro de Jesus Cristo. O império de Roma, os soldados pegaram ele, bateram nele, prenderam ele, mas ele fala que ele é prisioneiro de Jesus Cristo e não de Roma. É como na palavra do Senhor, Tiago vai falar que aqueles que creem em Jesus, aqueles que são salvos em Jesus, o maligno não lhe toca. Quantas vezes nós, na nossa vida, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, acontece o mínimo das coisas, quebramos alguma coisa, algo é derrubado, nos atrasamos para um compromisso, dizemos que é obra do diabo. Meu irmão, a palavra do Senhor vai dizer que aqueles que são salvos em Jesus Cristo, somente para aqueles que têm essa certeza no seu espírito, o maligno não lhe toca. Talvez Deus esteja agindo de alguma forma na sua vida, ou talvez Deus esteja dando permissão ao inimigo de fazer alguma coisa, mas não diga que é o diabo que está tendo poder sobre a sua vida, porque a palavra do Senhor vai dizer que o maligno não toca. E o apóstolo Paulo está aqui se colocando nesta posição: eu sou mensageiro de Jesus Cristo, eu estou preso aqui por causa do nome de Jesus Cristo, não estou preso aqui por causa dos homens,
não estou preso aqui por causa de Roma, por causa do Império Romano, por causa dos soldados. Eu estou preso aqui em favor do nome de Jesus Cristo. Aleluia. E ele vai falar mais ainda, que ele, o apóstolo Paulo, prisioneiro de Jesus Cristo, está sendo preso em favor dos gentios. A nossa posição dentro da igreja, podemos não ser um apóstolo, podemos não ser um obreiro, podemos não ser um pastor, um presbítero, mas você, como cristão e servo de Deus, você está aqui como um servo de Jesus Cristo, e você está aqui também para servir ao seu Senhor. Você serve a Ele também para servir a igreja também. Então Paulo está se colocando, está falando que eu sou servo de Jesus, eu estou preso por causa de Jesus, mas eu também sou servo dos gentios, eu também sou servo da igreja, eu também estou preso em favor do nome de Jesus, mas também em favor da igreja. A gente tem que ter essa aptidão, sermos capazes de nos colocar em situações difíceis em favor do próximo, em favor da igreja, em favor do evangelho, em favor do nome do Senhor Jesus Cristo. Quantas vezes nós fugimos de situações onde o Senhor está te olhando, te provando, e você recua, você não prega o evangelho, você não passa a mensagem que Deus está te dando, você tem medo, você tem vergonha, você fala: não, Deus, hoje não, estou com vergonha, estou com medo, eu não sei falar. Não, Deus, eu não leio, eu não tenho costume de ler a Bíblia, eu não sei o que a tua palavra fala, eu não sei o que eu vou falar se eu abrir a boca para essa pessoa. Quantas vezes a gente se impede, a gente se auto-aprisiona, mas Jesus está falando que você é servo dele. O servo se coloca na sua devida posição diante do seu Senhor. O Senhor fala, você faz. Aleluia. E isso tem que ser em favor do próximo, em favor da igreja, em favor da palavra de Deus, da causa do reino de Deus. A gente tem que ter esta visão. A gente não está numa igreja aqui para passar o tempo. Você não carrega uma Bíblia na sua mão para servir de enfeite depois na estante da sua casa. Você foi resgatado por um preço muito caro, o sangue de Jesus. Você faz parte agora, você é um cidadão não só da terra, mas agora é do céu. Você está aqui na terra para cumprir com o ID, a missão que Deus te deu nessa terra. Aleluia! O apóstolo Paulo, ele foi aprisionado, ele foi batido, ele apanhou, ele sofreu solidão. Tudo que nós temos medo de sofrer como cristão, ele sofreu, mas ele permaneceu na posição dele, dizendo: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo, em favor de vocês, igreja do Senhor. Aleluia. No verso 2 vai falar: se é que tendes ouvido a dispensação da graça de Deus, que para convosco me foi dada. Ele está falando: eu sou prisioneiro de Jesus Cristo por vós, gentios. Gentios, só para quem não sabe, gentios é quem não é judeu, quem está fora da nação de Israel. Nós somos gentios, a igreja faz parte. A igreja faz parte agora, é só um povo. Não existe mais essa separação de judeus que tem promessa e a igreja. Pelo meio da cruz de Cristo, por meio do sacrifício de Jesus, Deus resgatou os dois povos. Agora toda a humanidade tem a possibilidade de encontrar salvação por meio de Jesus Cristo. Então Paulo está falando: estou aqui nessa posição, nesse lugar, em favor de vocês, igreja do Senhor. Se vocês têm ouvido a dispensação da graça de Deus dada a mim. A dispensação aqui ele está falando de administração, uma causa, algo que ele estava carregando com ele, uma responsabilidade que foi dada a ele por Deus, pela graça de Deus.
Deus, quando Ele te resgata, Ele te chama e Ele já te entrega uma missão. Toda a igreja tem uma missão de pregar o Evangelho. Eu quero fazer vocês nessa noite refletirem um pouco. Quantas horas por dia vocês se dedicam a aprender mais da palavra de Deus e do Evangelho de Jesus para pregar às pessoas que estão ao seu redor? Quantas vezes você gasta em oração, em estudo da palavra, para poder serem capazes de perderem o medo, a vergonha, a timidez, para pregar o nome de Jesus em favor das pessoas que não conhecem a Jesus? Paulo está aqui falando: eu tenho uma responsabilidade, eu tenho algo que eu tenho que administrar, e isso foi me dado pela graça de Deus, em favor, mais uma vez, de vocês. A gente, quando é resgatado, quando Jesus te traz para Ele, você não é para ficar só sentado no banco, preocupado com a sua própria vida e seus próprios problemas. Você tem que se preocupar com as almas que estão se perdendo no mundo afora, as almas que estão se perdendo dentro da tua própria casa, as almas que estão se perdendo ao redor de você, no seu trabalho, na sua escola. Jesus te chama e já te dá uma responsabilidade de pregar o Evangelho a toda criatura. Paulo continua falando que pela graça de Deus, ele recebeu essa responsabilidade que todos nós aqui temos, que foi dado, e ele fala que para convosco me foi dado para ele, para a igreja, mais uma vez. No verso 3 ele continua: como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Paulo está falando dos capítulos anteriores. Eu estou pregando no capítulo 3, mas antes do 3 tem o 1 e o 2. No 1 e o 2, quando você vai ler, você vai entender do que ele está falando, a responsabilidade dele, que Deus deu a ele para pregar para os gentios. Ele está falando esse mistério, isso daqui que eu quero falar e ensinar para vocês agora. Paulo está dizendo, sou eu, é a palavra de Deus. Paulo está falando: esse mistério me foi manifestado por revelação. Você vai ver na carta aos Gálatas, depois do encontro de Paulo com Jesus a caminho de Damasco. Paulo era conhecido como um fariseu, muito devoto à religião dele. Ele perseguia todos aqueles que confessavam o nome de Jesus. E uma dessas missões dele de perseguir a igreja, ele vai para Damasco para buscar as igrejas, aqueles que creem em Jesus em Damasco. Só que no caminho Jesus interrompe a caminhada dele, deixando ele cego. E a partir desse encontro com Jesus, assim como acontece comigo e com você, quando a gente está cego pelos nossos desejos, cego pelos nossos pecados, cego pelas nossas vontades, cego por Satanás, pelo que o mundo nos diz, nos dá, nos fala que é bom, quando a gente se encontra com Jesus, que é a verdadeira luz, esse brilho dele nos revela uma verdade que a gente não conhecia, e essa verdade que é Jesus nos liberta e nos transforma. E essa revelação de que ele está falando, que foi revelado, este mistério manifestado a ele por Deus, começa lá no caminho de Damasco, quando Jesus chama ele dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Naquele momento, no primeiro encontro de Paulo com Jesus, essa revelação começa a se desenrolar. Quando você vai para a carta aos Gálatas, como há pouco eu estava falando, no primeiro capítulo, a partir do verso 13 até ao capítulo 2, verso 1, você vai ver que para que ele pudesse pregar o Evangelho, ele viveu 14 anos depois de ter se encontrado com Jesus. Ele se preparou para pregar esta revelação. Ele precisou de tempo para que Jesus, Deus, revelasse a ele por meio do Espírito Santo
esta revelação. Diácono Jonathan, que revelação é essa? Que mistério é esse que Paulo está falando? Calma, já vamos chegar lá. No versículo 4 fala: pelo que, quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. Paulo já começa a dar pista: o mistério é de Cristo. E ele está falando, quando vocês leem essa minha carta aqui, Efésios, quando você lê o primeiro capítulo, o segundo capítulo, igreja de Éfeso, a Bíblia é tão atual que parece que é como se serve até para hoje. É como se Paulo estivesse falando para nós aqui: igreja do Senhor, quando vocês lerem a carta aos Efésios, vocês vão poder entender a minha compreensão, o que eu compreendo, o que eu entendo, o que eu tenho de conhecimento do mistério de Cristo. No verso 5 ele continua: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito aos seus santos apóstolos e profetas. Esse mistério que Paulo está fazendo tanto suspense, ele está falando que esse mistério, o mistério de Cristo, não foi revelado para os antigos profetas, mas foi revelado agora para os apóstolos, para a igreja nascente. Porque o mistério, o plano que Deus estava preparando, assim Ele quis fazer. Ele quis manifestar agora, depois de que Jesus veio e cumpriu com a sua missão. No verso 6 continua: esse mistério que foi revelado por meio do Espírito Santo aos apóstolos e os profetas. Verso 6: a saber, que os gentios são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Aqui, esse a saber, no verso 6, ele está falando o significado do mistério de Cristo. É o seguinte, igreja: os gentios, o povo que não faz parte da nação de Israel, aleluia, os gentios que não fazem parte da nação de Israel, o povo estrangeiro, agora por meio do Evangelho, são co-herdeiros de um mesmo corpo e participantes da promessa em Cristo, aleluia. O que isso quer dizer? Que a herança que o povo de Israel tinha de salvação e todas as demais promessas de viver ao lado do seu Deus, de viver ao lado do seu Senhor, do seu Rei, todas as demais promessas além dessa que eu falei, agora também os gentios fazem parte. Você percebe o quanto nós somos abençoados? Você percebe o quanto a gente tem que dar honra, glória e louvor ao nosso Deus? A gente tem, por meio de Jesus, do sacrifício, de um sofrimento, de uma morte que era para nós, Jesus tomou para si, para que Ele pudesse dar a nós o direito de sermos chamados de filhos de Deus, de sermos unidos agora em um novo corpo, de fazermos parte agora de um só povo. E que povo é esse? É a igreja de Jesus. E tudo isso por meio de quê? De quem? Do quê? Da mensagem do Evangelho, por meio da graça, pela fé em Cristo Jesus. No versículo 7 vai falar: do qual fui feito ministro pelo dom da graça de Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. Igreja do Senhor, Jesus te salvou para que você se tornasse ministro da palavra de Deus. Jesus te chamou desde o ventre, antes de você ser formado no ventre de sua mãe. Ele te conheceu, Ele te chamou, Ele te trouxe para perto dEle, para te fazer ministro da palavra dEle, para você servir a Ele, para você levar a mensagem do Evangelho para Ele, para os povos que precisam. Aleluia. E o apóstolo Paulo aqui está falando que ele foi feito ministro. Paulo não está falando
que ele escolheu ser ministro. Paulo não está falando que Jesus apareceu para ele e deu duas opções. Você pode escolher, Paulo, ou tu me serve ou tu não me serve. Não. Lá em Atos 9, quando Jesus aparece para Paulo, quando Paulo é derrubado do seu cavalo, quando Paulo se torna cego, Jesus, o Senhor, o próprio Senhor vai falar com Ananias: Ananias, vai a tal lugar, te encontra com Paulo. Mas Senhor, eu tenho escutado que ele persegue quem te serve, quem fala do teu nome. Jesus vai falar: não, Ananias, tu não está entendendo. Ele é vaso escolhido meu para salvar, para pregar o meu evangelho a reis, a príncipes e às demais nações. Ou seja, esse mesmo chamado está dentro de você, meu irmão. Está dentro de você que está escutando essa palavra. Esse mesmo chamado, essa responsabilidade de carregar a palavra do evangelho na tua boca e de falar para quem precisa, está sobre você, irmão. Não espere o Senhor te cobrar. Não espere toda a tua energia do teu corpo e o teu vigor ir embora para querer fazer a obra do Senhor. Começa desde agora, do jeito que você está. Ah, mas Diácono Jonathan, eu estou mancando, eu estou doente, o que eu faço? Jesus pode te curar, mas também pode não te curar, e do mesmo jeito Ele quer te usar para salvar vidas. Aleluia. Aleluia. Ah, mas Diácono Jonathan, meu filho, meu Deus, está no mundo das drogas, está no mundo do alcoolismo. Da mesma forma, Deus está te chamando: me serve, que enquanto tu me serve, eu vou cuidar dos teus. Ah, mas meu marido não é crente. Meu Deus do céu, faz o que eu estou te mandando, mulher, porque através do teu testemunho, a minha graça salvadora vai alcançar o teu esposo. Isso é a palavra do Senhor, é o que Deus está querendo falar nessa noite. Eu dei para vocês uma responsabilidade. Vocês são ministros da minha palavra. O que vocês estão fazendo com essa responsabilidade? Ele não nos deu escolha. Você tinha escolha, agora não tem mais. Você tinha duas escolhas: acreditar em quem estava pregando um dia diante de ti essa mesma mensagem. Do momento que você acreditou, não há mais volta. Jesus te salvou para você servir a Ele. Agora você deve aceitar que você é ministro. Isso não vem das tuas forças, meu irmão. Deus sabe muito bem que você talvez gagueja. Deus sabe muito bem que você não sabe ler a Bíblia. Deus sabe muito bem que você não é estudioso. Deus sabe muito bem que você é tímido e vergonhoso. Mas assim mesmo Deus te chamou para pregar o evangelho dele. Por quê? Porque é dom da graça. Mas ele é profundo. Você falar do evangelho diante de um pecador, haverá dois resultados: ou o pecador vai sair conscientizado dos seus pecados, ou o ímpio pecador vai sair rejeitando o evangelho. Você tem que ser capaz de se apresentar diante de um ímpio e falar da graça de Deus, falar do evangelho de Deus. Ele vai querer te dar 1001 desculpa. Traficante pode se converter? Porque um alcoólatra não pode se converter? Porque um fumante não pode se converter? Será que a palavra de Deus ficou ineficaz? Será que a graça de Deus que buscar? Temos que aperfeiçoar. Hoje o tempo, os projetos do inferno estão avançando. E muitos dentro da igreja só estão sentados, esperando o inferno bater na porta da casa e falar: opa, tu é crente? Sou. Tem alguém aí que não é crente para me levar para o inferno? Irmãos, se coloque na posição de ministro do evangelho. Se coloque, carregue essa responsabilidade. Aleluia.
Ele fala, vou repetir o versículo 8, a mim. Olha só o que o apóstolo Paulo fala, ele fala que ele era o menor de todos os santos, de todos aqueles todos aqueles crentes, ele era o menor, mas Deus o escolheu. Deus escolheu você, independente das circunstâncias de vida que tu tem. Se você estudou, se você não estudou, se você é rico, se você é pobre, se você é baixo ou alto, se você é pequeno ou grande, Deus te escolheu. Paulo continua: me foi dada esta graça de anunciar entre os gentios, por meio do evangelho, as riquezas incompreensíveis de Cristo. A gente tem que sair desse culto, e quando nós formos orar essa noite para Deus, a gente tem que falar: Deus, me mostra essas riquezas incompreensíveis que Paulo estava falando aqui, que o pregador lá hoje à noite falou. Mostra para mim o que é isso. Mostra para mim poder pregar esse evangelho. Se ele é tão rico, se ele é tão incompreensível, se ele é tão profundo, Deus, me capacita para pregar este evangelho. Me capacita para me poder falar aquilo além daquilo que eu sei hoje. Me prepara, me capacita. Desde o encontro com Jesus, Paulo ficou se preparando, Deus ficou revelando a ele. 14 anos. Mas Jonathan, eu estou com 50 anos, sabe? Já passou, estou velho, estou sem energia, estou sem saúde. Negativo. Mais uma vez, o apóstolo Paulo fala que foi por meio da operação do poder de Deus. Não é pela força do teu corpo, é poder de Deus. No verso 9 ele continua: e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Verso 10: para que agora pela igreja a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus. No capítulo 2 dessa carta aos Efésios, o apóstolo Paulo vai falar aos gentios, à igreja, que eles não deveriam se esquecer de que eles viviam segundo o príncipe das potestades do ar, quando estavam em desobediência. Ou seja, quem é esse príncipe? Quem é essas potestades do ar? É Satanás, é o diabo, é seus demônios. Só que aqui, quando Paulo está falando de que Deus, o plano de Deus era manifestar as potestades e principados nos céus, a multiforme sabedoria dele por meio da igreja. Ele não está fazendo distinção de demônio e anjos. Irmão, é só para a gente ter uma ideia. Nós fomos resgatados da nossa antiga vida. Jesus nos comprou. A gente é de Deus, agora a gente é de Jesus. A gente serve a Ele, a gente faz parte da igreja dele. E você está no meio de um projeto que você não faz a mínima ideia. O plano de Deus de fazer um só povo, escolhido, remido, santificado e separado, que hoje nós conhecemos como igreja de Jesus Cristo. Deus fez isso para que isso viesse a ser conhecido por anjos e demônios. Esse era um projeto de Deus. A igreja de Deus. Versículo 10: para que agora pela igreja, ou seja, para que agora, irmãos, por meio da igreja, a multiforme sabedoria de Deus. Há muitas formas da sabedoria de Deus, porque Deus tem toda a sabedoria. Até o homem mais sábio, mais conhecedor dessa terra não chega nem no dedinho do pé de Deus. Ou seja,
para que anjos e demônios, o inferno e os céus contemplem e adorem e admirem a sabedoria de Deus por meio da igreja. Isso era o plano de Deus. Aleluia. Verso 11: segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. O ponto central do plano de Deus é Jesus Cristo. Se não fosse por meio de Jesus, não tinha salvação. Se não tivesse Jesus, não teria céu. Se não tivesse Jesus, não teria um povo escolhido e remido. Se não tivesse Jesus, não haveria graça que nos salva. Se não tivesse Jesus, não teria o Espírito Santo. Se não tivesse Jesus, não teria milagres, não teria salvação, não teria como você apresentar para ti mesmo esperança. Aleluia. Mas graças a Jesus, hoje temos salvação em abundância, graça em abundância, salvação em abundância, milagre em abundância, prosperidade em abundância, uma promessa eterna. Hoje podemos sofrer por causa do Evangelho e do nome de Jesus, mas eternamente a gente vai cantar e adorar e se alegrar na presença de Deus. Mas quem não serve a Jesus, quem não confessou Jesus, quem não é convertido, hoje está feliz no mundo, fazendo suas vontades, mas em breve será choro e ranger de dentes eterno. Verso 12: no qual temos ousadia e acesso com confiança pela nossa fé nele. Essa semana dediquei meu tempo a ouvir dois estudiosos da Bíblia, mas católicos, não quero desmerecer a fé de ninguém, e eles dizem que nós, como igreja protestante, ou seja, nós viemos de um movimento que se opunha às doutrinas da igreja católica. Se hoje temos acesso à Bíblia, é graças a essa reforma que teve no seio da igreja, graças a homens que Deus levantou. Não vou entrar em detalhes, mas o que eles diziam, esses estudiosos? Que o movimento protestante vinha de rebelião, vinha de soberba, porque a gente não quer ninguém entre nós e Deus. Aí os estudiosos falam assim mesmo: claro, temos Jesus Cristo como um intermédio para nós nos achegarmos a Deus, mas os protestantes, o movimento deles vieram de soberba e orgulho, porque não querem aceitar que existem outros intermédios, padre, sacerdote, papa, Maria, santos. Mas Paulo já vai dar a resposta aqui para nós, no qual temos com ousadia e acesso com confiança pela nossa fé. Ou seja, nossa fé não vem de soberba, nossa fé vem da fé que temos na palavra de Deus. Se a palavra de Deus nos diz que o nosso único intermédio, que o único intermédio entre o homem e Deus é Jesus, ponto final e acabou-se. E nós não temos acesso porque somos soberbos ou orgulhosos, não. Foi porque o Espírito Santo de Deus, quando te tirou da lama do pecado, te deu dentro do teu espírito a certeza e a confiança de que agora você, pela fé, alcança a presença de Deus, do teu Pai. Aleluia. Versículo 13: portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações por vós, que são a vossa glória. Paulo estava falando: irmãos, igreja, eu estou preso, eu estou machucado, eu já fui perseguido,
fui apedrejado, eu estou com problemas no meu corpo, eu estou com dor, eu já chorei, eu já suei, eu já sangrei, eu estou sozinho numa prisão, acorrentado, eu estou com frio, eu estou com sede, eu estou com fome, eu estou padecendo necessidade. Mas irmãos, não fiquem tristes com o meu sofrimento, porque ela é a vossa glória. Irmãos, olha a mentalidade do apóstolo Paulo. Quando foi a última vez que você se olhou no meio de um sofrimento, no meio de uma perda de um próximo, no meio de uma perda de algo muito sério na tua vida que te deixou muito triste? Quando foi a última vez que você disse: só você e Deus, eu estou sofrendo, mas eu sei que naquele grande dia, eu sei que eu vou ver a tua glória. Eu perdi hoje, Senhor, mas eu sei que é tu que está no controle de tudo. Eu perdi hoje, Senhor, eu estou chorando, angustiado, meu Deus, mas eu sei que tu és o meu consolo e a minha força vem de ti. Deus, eu perdi hoje, Senhor, eu estou sofrendo, angustiado hoje, Senhor, eu estou chorando, Senhor, mas eu sou prisioneiro teu, Jesus. Eu te sirvo e eu creio que tu pode restaurar a situação quando quiser, e mesmo quando não quiser, eu vou continuar te servindo e te dando glória. Aleluia, aleluia. A partir do versículo 14, irmãos, o apóstolo Paulo vai fazer uma oração para os Efésios. Olha só como é que ele começa a oração dele, escrevendo, mas é uma oração. Ele fala: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu estou aqui me ajoelhando em favor de vocês, igreja. Mas sabem de uma coisa? Eu me ponho de joelhos porque eu tenho um Pai e porque eu tenho um Senhor. Me colocar de joelho no chão, igreja, em favor de vocês, só é útil porque nós temos um Pai e um Senhor que cuida de nós. Ele continua: do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Ele está falando, igreja, eu repito de novo, nós fomos comprados com o sangue de Jesus Cristo. Igreja, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Igreja, vocês estão redimidos para uma nova vida em boas obras em Cristo Jesus. Igreja, vocês é uma nova criação em Cristo Jesus. Igreja, vocês têm um Pai agora no céu. Igreja, vocês têm um Senhor sobre vocês agora. Por isso eu me ponho de joelhos e oro em favor de vocês. Igreja, se lembrem disto: vocês têm um Pai e vocês têm um Senhor. Aleluia. Ele continua no verso 16, para que, olha o que ele vai pedir para a igreja: para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda. Ele pediu segundo as riquezas da glória de Deus. Ele não pediu coisa pequena. Para nós, muitas das vezes, o que seria pedir algo grande para Deus? Deus, me coloca naquela empresa lá como chefe. Deus, me dá o carro do ano, me dá aquela 4x4. Deus, para mim é impossível, mas para ti tudo é possível. Mas Paulo não estava pedindo palácio, Paulo não estava pedindo carruagem, Paulo não estava pedindo dinheiro. Paulo estava falando: igreja, eu me ponho de joelhos diante do meu Pai, do nosso Pai, do nosso Senhor, para pedir para vocês, para que Deus dê a vocês as riquezas da sua glória. Eu não sei o que Deus vai meter dentro dessas riquezas, mas eu quero que Deus dê a vocês as riquezas da sua glória. E Paulo continua pedindo que sejais
que a vós vos conceda Deus, que Deus dê para vocês, que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele estava falando, já que eu acabei de falar para vocês, não ficarem tristes pelo meu sofrimento, porque a glória de vocês, eu sei também que vocês podem não me ouvir, então eu vou orar e pedir para Deus, que Deus vos dê as riquezas da sua glória, mas também o que? Vos revista, corroborados, que pode ser traduzido também como revestidos, que Deus vos revista com poder pelo seu Espírito no homem interior. Ele está falando, meus irmãos, igreja do Senhor, eu estou sofrendo, mas olha só pelo que eu estou sofrendo, mas agora nesse momento eu estou orando em favor de vocês. Eu peço para Deus dê a vocês riquezas da sua glória, mas eu peço também que Deus vos fortaleça com o poder dele, do Espírito Santo dentro de vocês, para que vocês não tenham medo, para que vocês não venham retroceder, para que vocês não venham desistir, para que vocês não venham negar o nome de Jesus, para que vocês possam ver o meu sofrimento e dizer, assim como o nosso pastor está sofrendo, assim como o apóstolo Paulo está sofrendo, assim como o irmão Paulo está sofrendo, nós vamos sofrer também para a glória de Deus, pelo nome do Senhor Jesus e do Evangelho. Ele continua, o que ele está pedindo para a igreja é riquezas da glória de Deus, não é coisa pequena. Ele está pedindo poder, revestimento de poder pelo Espírito dentro deles, dentro da igreja. No verso 7 ele continua, 17 ele continua, para que Cristo habite pela fé no vosso coração. A palavra que habite pode ser colocado também, tome conta, se torne Senhor. Ele está pedindo, igreja, peço a Deus que Jesus se torne Senhor de vocês. Peço a Deus que Jesus tome conta da vida de vocês. Peço que Deus toma posse da vida de vocês, porque agora a morada que antes estava vazia, agora está cheio da presença de Deus. Agora a morada que antes estava vazia, cheia de sujeira e de pecado, agora habita nela o Espírito Santo. Então eu peço que Deus possa fazer habitar em vocês, tomar conta de dentro de vocês, do coração de vocês, como se fosse a casa dele. Que ele tire o que tiver de ruim, o que te impede de servir a Deus, que Jesus venha tirar. O que te impede de servir a Jesus de uma melhor forma, Deus arranque. Peça a Deus, igreja, que Deus habite dentro de você. Peça que, como antigamente, Ele possa voltar a tomar conta da tua vida, para que você não seja mais Senhor da sua própria vida, mas Ele venha a ser o Senhor da tua vida. Ele continua, pela fé, porque é pela fé que temos Cristo dentro de nós. Aleluia. No vosso coração. O coração aqui, essa palavra, você pode colocar também como o quê? O que Paulo está pedindo? Que Cristo se torne Senhor do coração deles. O que é o coração? O coração, que vocês tenham firmeza no amor de Cristo, que vocês permaneçam firmes e que vocês tenham profundidade. Aleluia. Verso 18: poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Paulo está falando aqui, igreja do Senhor, eu peço a Deus que vocês possam conhecer o amor de Cristo, que você não pode entender. Você vai poder dizer, eu recebo, Senhor, o teu amor, mas esse amor é tão grande, esse amor é tão profundo, esse amor é tão alto, é tão largo, é tão comprido, você não consegue encontrar limite, porque esse amor é infinito. Aleluia. Você vai poder apresentar esse amor aos ímpios, mas
todas as explicações que você puder dar não vai ser suficiente para explicar o amor do Senhor pela nossa alma. Aleluia. E Ele pede também que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. E Ele finaliza a oração dele: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera, a esse glória na igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todo sempre. Amém. Aleluia. Quem crê que Deus pode fazer muito mais na sua vida? Quem crê nessa noite que Deus pode te usar muito mais do que Deus tem te usado nessa noite, para levar o Evangelho a quem precisa? Quem crê que Deus pode fazer muito mais do que podemos até imaginar? Aleluia, em sua vida. Diga glória a Deus. Aleluia. Igreja, espero que a palavra tenha falado com vocês. Agradeço a minha oportunidade. Eu passo o microfone ao pastor Wagner. Aleluia.